mas está pronto para ouvir e para responder às suas orações. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Porque todo aquele que bate, recebe. E todo aquele que busca, encontra. Esta é a promessa de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, nós não podemos desanimar diante das dificuldades e aflições dessa vida. Mas nós temos que estar confiantes de que Deus está no controle de tudo e que Ele sabe o dia de amanhã, embora nós não sabemos. O povo, quando saiu do Egito, se sentiu aliviado. É como se um peso fosse tirado das costas. Até que a primeira dificuldade veio. Talvez quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, foi uma maravilha. Foi muito bom. Aquele primeiro momento, tudo era muito lindo, tudo era muito maravilhoso. Até que nós começamos a enfrentar algumas dificuldades. E nós somos confrontados com uma das teologias mais verdadeiras, embora mais negligenciadas por muitos pastores e teólogos, de que o cristão também pega coronavírus, de que o cristão também tem câncer, de que o cristão também tem dores fortes no corpo, de que o cristão também está sujeito a todas as enfermidades que o não cristão está. Porque no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, e isso foi falado pelo próprio Deus. Assim sendo, queridos, nós não estamos isentos de nada disso. A diferença entre o cristão e o não cristão é que eu e você sabemos para onde vamos se aqui morrermos. A grande pergunta é: e você, que ainda não fez um compromisso com o Senhor, sabe para onde você vai? É por isso que esta mensagem, ela é direcionada e bem direta para nos abrir os olhos de que Deus está nos protegendo mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos. O povo olhou para a dificuldade, olhou para os problemas e começou a murmurar. É aqui que se diferencia aqueles que têm fé daqueles que estão simplesmente amigáveis do Evangelho. O povo começou a murmurar. E olha, queridos, a afronta maior do povo de Israel é porque eles começaram a olhar para o passado e falavam: lá era melhor, nas mãos de Faraó era melhor, nas mãos do inimigo era melhor, porque lá, eles dizem isso, pelo menos nós tínhamos pão e carne para comer. Queridos, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é que, uma vez iluminada pelo Espírito Santo e por Deus, ela possa olhar para trás. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele ter saudade do seu passado longe de Deus. É ele ter saudade dos momentos onde ele vivia completamente aquém à vontade do Senhor. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele parar de olhar para Cristo e começar a olhar para as dificuldades e para os problemas e retornar ao seu passado. Queridos, quantas ligações eu recebi: Alessandro, estou triste porque o irmão da minha igreja se afastou, está bebendo, está vivendo de forma dissoluta, e era uma pessoa presente, estava sempre nos cultos. Mas sabe o que é isso, queridos? É quando as pessoas se deparam com as dificuldades da vida, e é nesta hora que nós entendemos e reconhecemos aqueles que estão em Cristo e aqueles que apenas ouviram falar a respeito dele. Jó, passando por todas as suas dificuldades, ele termina a sua vida dizendo: Pai, eu conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu posso contemplar a tua face e a tua beleza e a tua santidade. Eu ouvia falar muito a respeito do Senhor, mas agora eu tenho de fato uma experiência com Deus. É essa a diferença de quem teme a Deus e de quem vive apenas na presença de Deus quando tudo está dando certo. E há um cântico do Ministério Toque no Altar que eu sempre lembro quando fala a respeito disso, que diz: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Não é isso que o cântico diz? Eu sei que eu não estou só, porque Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus está presente. O apóstolo Paulo tinha essa convicção, quando ele dizia: o morrer para mim, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. O apóstolo Paulo estava muito consciente de que esta vida é apenas o trajeto entre o Egito e Canaã. De que o coronavírus, ele está aqui no meio do caminho. De que a dengue está aqui no meio do caminho. H1N1 está aqui no meio do caminho. Mas você tem que ter uma convicção. Você foi tirado do Egito. E a promessa de Deus para mim e para a sua vida é Canaã. Então, mesmo que pelo caminho você encontre alguns percalços, algumas dificuldades, não perca a sua fé. Deus está contigo. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ou será que a palavra de Deus pode passar vazia? Passarão, pois, os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos Exércitos. Passarão os céus e a terra, mas nada da palavra de Deus será passado sem que toda ela seja cumprida. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Tenha fé. Não desanime. Não pare no meio do caminho. Queridos, porque a pior tristeza não é a pessoa que chega por último. A pior tristeza é a pessoa que para no meio do caminho. Eu lembro de uma vez eu estava assistindo a reprise de uma corrida. Eu estava assistindo, e aquela corrida mesmo, São Silvestre, alguma dessas do tipo. E eu lembro que um rapaz, ele teve uma forte cãibra na perna, não lembro exatamente o nome dele. Mas ele já não conseguia mais ir. E naquele momento alguém saiu do meio do público que assistia, pegou ele nos braços e continuou a corrida. E ele finalizou todo o trajeto. Mas mesmo mancando, mesmo com dificuldades, mesmo com todas as possibilidades de parar, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Queridos, quantos perderam a fé? Quantos se esfriaram? Quantos pararam no meio do caminho? E o apóstolo Paulo mais uma vez nos ensina que o nosso olhar deve estar no nosso alvo, que é Cristo. O meu alvo é Cristo. Então, conforme o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação. A minha esperança não está neste mundo, a minha esperança não está nos governos deste mundo, a minha esperança não está nos príncipes, rainhas e reis deste mundo. A minha confiança está no Senhor dos Exércitos, e é neste Deus que eu deposito a minha confiança e a minha fé. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Esta é a palavra de Deus, e o povo estava afrontando a Deus e afrontando Moisés. Então Deus fez com que eles passassem por umas desses percalços da vida. E conforme a descrição dos textos, algumas serpentes começaram a surgir no meio do povo, e picavam muitos que vieram a óbito. E eles começavam a clamar e pedir que Deus tivesse misericórdia, que Deus tivesse compaixão e livrasse eles daquilo. Então, mais uma vez, Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, Ele faz com que Moisés construa uma estátua de uma serpente, coloque numa haste, e todo aquele que olhasse para a serpente após ser mordido, seria curado. Talvez você pode olhar para isso e não entender absolutamente nada, mas a própria Bíblia nos explica, porque ela nos diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo também haveria de ser levantado na cruz do Calvário. Então todos nós que estávamos enfermos em nossos próprios pecados e deleites, uma vez que olhamos para a cruz,
todo o veneno mortal do pecado que nos conduzia à morte é aniquilado, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim como eles olharam para a serpente e foram curados do veneno delas, assim também, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a cruz, nós somos libertos, nós somos curados das nossas enfermidades, das nossas dores, mas principalmente do veneno mortal que estava nos levando para o inferno. É isto que o texto está nos dizendo, que quando o povo olhava para a estátua da cobra, estátua essa que até hoje é usada nos jalecos dos médicos, simbolizando o Deus da cura, eles eram instantaneamente curados, libertos. Mais uma oportunidade, mais uma chance. Queridos, quantas chances será necessária para que a gente possa se quebrantar por completo nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei até quando o Senhor quer a minha vida, talvez só para hoje, talvez para amanhã, talvez por mais alguns meses, mas o que eu vou fazer neste período faz toda a diferença, porque lembre-se, o Egito é passado, Canaã é futuro, mas neste presente só nos resta confiar no Senhor, confiar que Ele há de nos guardar, confiar de que Ele há de mover céus e terra para nos libertar das nossas dificuldades, e de que, se assim for da vontade dEle, nós iremos e partiremos convictos para onde vamos, porque sabemos para onde vamos, porque o próprio Jesus prometeu: porque onde eu estiver, estarão vós também. E Ele diz mais: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu não for, o outro Consolador não virá, e o outro Consolador se chama Espírito Santo. E mesmo quando você se sentiu sozinho, nesses 3 meses praticamente sem culto, eu quero te afirmar que Deus estava do seu lado, que Deus nunca te deixou só. Então, queridos, está doendo? Está machucando? Está te tirando o sono? Confia no Senhor. Não perca a sua fé. Não pare no meio do caminho. E saiba, Deus está no controle de tudo. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, porque todo aquele que olhar para Jesus será curado. Aquele, pois, que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, mais uma vez quero expressar a minha alegria de poder estar com os irmãos. Espero que essa mensagem tenha falado com você assim como falou comigo. Uma mensagem de tantos anos atrás, que mostra uma verdade tão atual. Deus está no controle. Amém, Lucimar? Amém? Tião? Amém, Nilson? Glória a Deus. Queridos, mais uma vez reafirmando os nossos cultos, eu quero que os irmãos também estejam atentos lá ao agendamento, ok? De domingo pela manhã, é importante que os irmãos estejam aqui. A gente está cada vez mais ajustando a nossa igreja para acolher os irmãos, né? Então hoje a gente teria ainda a capacidade de receber algumas pessoas, então é claro que a gente tem um limite, né, de pessoas. Então a gente hoje tem uma capacidade máxima, estourando tudo, de 30 pessoas, né? Sendo que uma família, por exemplo, da Valdirene, que é composta de 4 pessoas, não tem problema nenhum, eles vão ocupar um banco só. Então não terá dificuldade, e com isso, um banco que seria apenas para 2 pessoas, poderá comportar 4, desde que sejam da mesma família, desde que morem juntos, ok? Mas se assim não for, nós teremos a estrutura que nós temos hoje. Uma pessoa de um lado, de uma extremidade, e outra pessoa de outro. Ou no caso, um casal e uma pessoa também solteira na outra extremidade. Então nessa conjectura, nós temos a capacidade de ir para umas 30 pessoas no máximo,
Então, por isso que nós continuaremos fazendo nosso agendamento. É importante que todo mundo participe dos cultos, né? Então, a gente vai fazer esse rodízio, mas é claro que você, se possível, participe de todos. Você vai olhar lá. Tem os irmãos que não vieram nos cultos ainda e querem vir, dê oportunidade para eles. Deixa eles vir de manhã, você vem à noite, né? E assim por diante. E assim nós vamos se ajustando no decorrer da semana. Mas chegando próximo ao culto, você viu que ainda tem vaga, dê o seu nome e, é claro, participe conosco, ok? Nós faremos isso por um período, até que essa curva da epidemia possa diminuir, e aí nós voltaremos então à totalidade e à normalidade dos nossos cultos. Breve, teremos mais uma vez essa igreja cheia para a honra e glória do Senhor. Amém? Pois bem, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, finalizando o nosso culto. E no domingo pela manhã, aguardo os irmãos aqui às 9 horas da manhã. Lembrando que algumas coisas vão ser alteradas naturalmente, né, como é, por exemplo, o costume que eu tenho de estar à porta para cumprimentar os irmãos. Então hoje, assim que nós saudarmos a todos, né, literalmente cada um vai para a sua casa, né? Nós não teremos por um período este momento que é importante para nós, de cumprimentar, de estar à porta, mas se algum irmão tiver o desejo de conversar, de ter um momento, a gente pode também estar marcando e agendando para durante a semana, e eu estarei aqui na igreja para receber os irmãos, ok? Vamos orar. Pedir ao Nilson que faça esta oração final. Amém. Que Deus abençoe a todos e dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.